Pessoas como nós são chamadas de loucas. Isso acontece quando alguém é capaz de enxergar algo que mais ninguém vê e persegue essa ideia com todas as forças. A gente sonhou alto e sacrificou muito para alcançar um objetivo maior. Tirar um sonho do papel e empreender. Talvez você não nos conheça pelo nome, mas as marcas que carregamos em nossos cartões de visita, essas dispensam apresentações. Agora, formamos o Instituto Êxito de Empreendedorismo, um time de grandes visionários com um novo propósito: levar o Brasil e a América Latina a outro patamar através do empreendedorismo. Estamos aqui para ser o motor de uma nova era, compartilhando conhecimentos com aqueles que têm uma boa ideia e aquele brilho no olhar. Pessoas exatamente como você. Então, quem é o louco agora? Na competitiva indústria automotiva, algumas coisas são unanimidade. O design italiano, a mecânica alemã, a eficiência japonesa, o conforto americano, a inovação coreana e a energia? Essa tinha que ser brasileira. Moura, a bateria original de 9 dos 10 carros mais vendidos no Brasil. Precisou de bateria? Moura.com. Agora, com vocês, o painel Evolua Sua Equipe e conquiste resultados extraordinários com o presidente da Rota do Mar, empreendedor e empresário Arnaldo Xavier. A mentora das mentoras, empresária serial e speaker TEDx, Kátia Teixeira. E a fundadora e CEO da Carla Vez Consultoria e do Mundo E Escola Online. Também é sócia do Instituto Êxito de Empreendedorismo, escritora e uma das maiores autoridades em liderança e cultura organizacional do Brasil, Carla Vez. Salve, salve! Mas que alegria estar aqui de novo e que bom que você chegou. A gente só estava te esperando. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Congresso Êxito de Inovação, Empreendedorismo e Marketing. Nós vamos falar de tudo isso 2021. Tá para lá de bacana. Então, eu quero primeiro começar agradecendo a oportunidade que o Êxito me dá de estar aqui, junto com essa galera maluca por entregar conhecimento para quem está afim de receber. E se você está aí, a gente sabe que você faz parte dessa turma. Eu estou aqui cercada de gente especialista em assuntos sensacionais. Eu sou uma eterna estudiosa do comportamento humano, empreendedora há 38 anos, mais conhecida aí como a mentora das mentoras. E aí eu costumo dizer que eu não sou especialista em nada. Isso me dá a oportunidade de estar cercada de gente bacana. Eu quero começar apresentando a Carla Wes. Ela é CEO da Carla Corporativo e também do Mundo E, né, Carla? Ela é a maior autoridade no país, uma das maiores autoridades no país em cultura empresarial e liderança. Ela já vai conversar com a gente. E do meu outro lado, Arnaldo Xavier, né, CEO da Rota do Mar, empresário, mentor, palestrante. Gente, só tem gente legal. Fica aí que você vai ver que o assunto está para lá de interessante. A gente vai falar sobre equipe, né, e como é importante para que, no final das contas, a empresa gere resultado. E aí, só para que a gente fique na mesma página, então eu quero entender... Vou contigo, Arnaldo. Bora lá. Do que se trata intraempreendedorismo? Bem, algumas pessoas falam em nome que está muito na moda, que está bem no momento, se falando bastante, mas, na realidade, é uma oportunidade que as empresas elas começam a
gerir para os colaboradores. E eles começam, todo empreendedor ele tem que perceber esse momento e dar oportunidade para que eles possam se abrir mais, levar ideias para novos projetos, novas oportunidades. E é muito importante para que as empresas cresçam e esse desafio que o empreendedor, que o empresário, ele faz com sua equipe, é para que possam desenvolver o empreendedorismo dentro da sua corporação. Existem várias formas de ganho nessa parte, e a gente vai falar sobre tudo isso hoje Muito e bom, agora. muito bom. Gente, ser liberdade, ser quem é, né? Entre empreendedorismo, muito bom, Carla. E aí, tua área, né? Quando a gente fala entre empreendedorismo e resultado no final, né? A gente tem que falar da cultura empresarial. Então, para quem está nos assistindo, explica um pouquinho rapidamente essa terminologia que alguns não conhecem. Explico. Antes quero agradecer a oportunidade de estar aqui Sempre, mais né? uma vez, mais um ano, é uma delícia. Agradecer toda a equipe do Instituto que trabalha tanto para que a gente possa levar a educação Sempre. de qualidade para todo o Brasil. Isso mesmo. E então, respondendo a sua pergunta, Kátia, a cultura empresarial, ela é mais ou menos assim, olha, vamos imaginar que eu chego na empresa do Arnaldo. Cheguei lá na empresa do Arnaldo, sou uma pessoa que foi recém-contratada, estou lá no café com as pessoas. E aí eu pergunto assim para alguém, me diz o seguinte, como é que as coisas funcionam aqui nessa empresa? Aí a pessoa vai me contar. Isso é a cultura, é como as coisas funcionam. Aí eu posso perguntar para ela assim também, ele vai falar assim, aqui as coisas funcionam assim, 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 vai dar os exemplos, e aí eu posso incrementar perguntando, e me diz o seguinte, o que eu preciso fazer para me dar bem? Essa é uma resposta muito importante. Então, cultura empresarial é aquilo que acontece dentro de todas as empresas. Tem gente que acha que é coisa só de empresa grande, e não é. A cultura existe, a gente querendo ou não. O que eu falo para os meus clientes é que você precisa fazer uma escolha estratégica da cultura que a sua empresa precisa para entregar resultado. Então, é isso. Cultura é o jeitão que as pessoas fazem as coisas no dia a dia. Sim, e esse jeitão, gente, tem que estar muito baseado na missão, no propósito, na visão da empresa, né? Para que todo mundo fale a mesma língua. Sim. E você falou uma coisa muito legal, Carla. Toda empresa tem que ter a sua cultura empresarial. Mas vamos falar a verdade para quem está ouvindo a gente? Arnaldo, me conta, você é um empresário há muitos anos, né? Está nos topos da montanha, mas não começou no topo, né? Teve que subir. Quando a empresa passa por perrengues, isso faz parte, gente, para quem está empreendendo, tem os perrengues, não tem jeito. Sim. Como manter a equipe motivada, né, para que essa cultura se estabeleça? Bem, primeiro eu diria que é jogar às claras com toda a sua equipe. Não tem coisa melhor do que você falar olho no olho e falar resultados, se a empresa está gerando resultados ou não no momento. E à medida que você comunica com os seus colaboradores de forma direta, de forma sincera, faz com que eles vistam a camisa, que eles possam estar cientes do problema ou da oportunidade e possam se engajar mais do que qualquer outra pessoa. A partir do momento que a equipe está comunicada de todos os detalhes da empresa, se a comunicação ela repercute bem, a equipe fica mais motivada e, consequentemente, gerará lucro, ou ela vai sair do perrengue, como você falou, ou ela fica mais motivada à medida que a empresa vai crescendo ou não. Mas o importante em tudo isso aí é que se comunique muito bem com a equipe, que todos, apesar do cargo mais alto ao cargo menor, mas todos devem estar envolvidos na comunicação da empresa. Eu acho que começa por aí para que possa ter um desenvolvimento legal. É o sentimento de pertencimento, né, que todo ser humano quer ter, pertencimento, reconhecimento. E, claro, o Arnaldo, como grande empresário, né, e tem toda essa expertise, não é à toa que é mentor,
Mas, Carla, você com a sua expertise, entrar numa empresa, né, e observar o dono da coisa toda, me fala, quais são os diferenciais que você enxerga quando você entra numa empresa que tem cultura e quando você entra numa empresa que você percebe que a cultura não está estabelecida? Bom, os diferenciais são os resultados. Primeira coisa, você olha no resultado. A empresa que entrega resultado é uma empresa que faz gestão da sua cultura. Como cultura é um ativo intangível, tem muito empresário, Kátia, que acha que cultura não é gerenciável. E a cultura é gerenciável. É isso que eu ensino para as pessoas. Infelizmente, hoje não temos tempo aqui de explorar o assunto, mas o que eu posso te dizer é o seguinte: a postura do líder, do empresário, as decisões que são tomadas no dia a dia, especialmente em momentos críticos, é que a gente percebe se ela é uma cultura que eu chamo do tipo dito e feito, ou seja, eu falo, por exemplo, que o cliente é importante, mas eu não tomo decisão baseado na necessidade do cliente. Vou te dar um exemplo para tangibilizar isso que nós estamos falando. Vou falar da Amazon, porque todo mundo conhece, então fica fácil de visualizar. Quando o Jeff Bezos, há quase 30 anos, foi montar a Amazon, e ele começou emprestando $300 mil dos seus pais, ele decidiu, de forma consciente e estratégica, que tipo de cultura ele precisava. Obsessão pelo cliente. E que ele precisava de pessoas com senso de dono, que alguns chamam de protagonistas também, que também pode ser chamado de propriedade, de intraempreendedorismo, isso mesmo. E aí, todas as reuniões executivas dentro da Amazon tem uma cadeira vazia. Sabe por que tem uma cadeira vazia na reunião executiva da Amazon? É a cadeira do cliente. É a cadeira do cliente. Ele dizia o seguinte, agora ele saiu da posição executiva, mas o Jeff Bezos dizia o seguinte: essa cadeira aqui está vazia para todos vocês aqui nessa sala lembrarem que toda decisão que tomarmos aqui tem que ser para beneficiar esse cara, que é o cliente. Então a gente percebe se a cultura é uma cultura virtuosa, saudável, que entrega resultado, se o discurso do dono da empresa, dos principais líderes, está refletido nas ações do dia a dia. Quer ver outro exemplo? Tem empresa que fala assim, meus funcionários é o maior ativo que eu tenho dentro da minha empresa. Aí quando chega a hora de refazer orçamento para o próximo ano, como muitas empresas estão agora, né, novembro, refazendo orçamento, vai lá e corta todo o orçamento que poderia ser destinado a treinamento de pessoas. Então, é um momento importante e ele tomou uma decisão diferente do discurso. E aí se cria uma cultura que ela é disfuncional e ela não vai entregar resultado. Porque as pessoas seguem o líder quando elas acreditam e quando tem coerência entre o que é dito e o que é feito. É muito bom o que você falou. Eu vou continuar contigo, Carla, porque depois eu quero perguntar para o Arnaldo o outro lado. Isso é um dos grandes fatores do turnover, das pessoas pedirem demissão? O fato da cultura não estar estabelecida no feito e dito? Sim, e você falou um ponto extremamente importante. Tem uma pesquisa que uma consultoria importante fez, brasileira, agora, o ano passado, que, olha só que dado assustador, 8 de cada 10 funcionários que pedem demissão é por conta do líder. E o líder, porque ele não está fazendo parte do que nós falamos. Então, ele também não dá feedback, ele não se preocupa em desenvolver as pessoas. E aí, quem que fica e não vai embora nas empresas? Eu costumo dizer que são aqueles funcionários que te dão problema. Porque funcionário bom, talento, que faz o negócio acontecer, que arregaça as mangas, que é um intraempreendedor, ele não tolera o discurso que não é alinhado com a prática. E isso é que faz um mal danado para uma cultura. Porque eu costumo dizer o seguinte, empresa, o que é uma empresa? Além de parede, tijolo, pessoas. Sim. Então, se você não tiver as pessoas imbuídas dentro de uma cultura, engajadas, alinhadas, sobra parede, tijolo. E quem faz resultado são pessoas.
E aí, por isso que eu queria agora deixar essa para ti, Arnaldo. Sim. Do mesmo jeito que existe demissão, como reter talentos, então? Porque se... Eu imagino, né? Eu sou empresária, enfim, eu sei o quanto custa uma demissão e o quanto custa treinar de novo. Então, como é importante para a empresa reter talentos? Como que você age lá na Rota do Mar? Conta para a gente um pouquinho, como que você retém talentos na empresa? Bem, como reter talentos é uma coisa, eu diria que peça fundamental em qualquer empresa. Tanto a parte de atrair como reter, né? A gente tem feito algumas ações durante todo esse tempo, mas eu diria que a forma de valorizar as pessoas, de respeitar as pessoas, de compreender, eu diria que são muitas coisas que podem reter talentos dentro de uma empresa, mas eu diria que a maior seria o reconhecimento do trabalho. Muita gente, ela permanece a partir do momento que ela é reconhecida por aquilo que ela faz. Às vezes, o que ganha, a parte que ganha é importante, é a principal, logicamente, mas quando você é reconhecido, quando você é valorizado, você é mais difícil de sair daquela empresa. Então, a valorização, o reconhecimento, são peças fundamentais, são elementos fundamentais para que esses talentos possam ser mantidos e uma empresa ela possa, por muitos e muitos anos, criar cultura, como Carla bem falou, e que essas pessoas possam estar passando essa cultura, possam estar passando tudo isso para outros departamentos da empresa. Dizem as estatísticas, né, que quando você tem, enfim, colaboradores que tenham poder de decisão, eles costumam ficar mais tempo na empresa e os processos se otimizam, são mais rápidos, né? Então, ou seja, mas enquanto CEO, vamos falar direito, enquanto dono da empresa, como é para você, Arnaldo, oferecer essa delegação? Até onde você vai? Existem camadas onde você delega mais, onde você deixa as pessoas fluírem mais livremente? Essa parte aí depende muito da segurança de cada grupo, não é? À medida que você se sente mais seguro de cada setor, você vai delegando mais, você vai abrindo mão mais. Um dos setores vai depender muito de empresa para empresa, de setor para setor, mas é importante que se jogue isso para a turma. Logicamente que você não pode delegar e sair, você tem que estar, logicamente, vendo resultados. Não é delargar, né? Não é delargar. Exatamente. Importante que você possa acompanhar também e possa estar vendo os resultados para que a empresa possa ter êxito com essa parte aí. Mas, Carla, CEOs como o Arnaldo são mais difíceis, né? Você deve encontrar diversos CEOs que não querem largar a mão do poder, né? Sim, Kátia, isso é um ponto muito interessante, porque o empresário que não larga o poder, ele tem dificuldade de crescer. Eu costumo dizer o seguinte: se você ficar fazendo microgestão, tem gente que faz nanogestão. Eu conheci um empresário outro dia que ele fazia nanogestão, era tão minucioso. E aí o que acontece? A cadeira dele de presidente fica vazia. E o papel do empresário é estar trabalhando em ações estratégicas. O que é ação estratégica numa empresa? Cliente, mercado, tecnologias novas para agregar valor ao negócio, cultura organizacional, gerenciar a cultura, ser um bom líder. E se ele fica, então, trabalhando nos detalhes e não confia na equipe, o que acontece? A cadeira dele fica vazia, porque não dá para dois corpos ocuparem espaços diferentes ao mesmo tempo, certo? Sim. E tem uma coisa que é muito interessante. Se o empresário, o empreendedor, ele não confiar na sua equipe, ele está criando um time disfuncional. Porque a primeira fase de uma equipe de alta performance tem a ver com confiança. Tanto o dono da empresa confiar na sua equipe, como os membros da equipe confiarem entre si. Eu queria trazer só um ponto
importante da questão da cultura, que eu acho que vale a pena compartilhar aqui com vocês, que estão nos assistindo, empreendedores, empresários. Eu quero reforçar mais uma vez, cultura organizacional não é coisa de empresa grande. Não é. Toda empresa tem uma cultura, como toda família tem uma cultura. Isso. Então, se você chegar na casa de um japonês, por exemplo, que eles tiram o sapato para entrar, você vai fazer e vai seguir, porque ele é o líder daquela casa, certo? E você como convidado. Sim. E é assim que acontece numa empresa. E tem um ponto importante, cultura não é só valores. E isso pouca gente sabe, porque esse conhecimento de cultura organizacional é recente no Brasil. Eu tive a oportunidade de aprender cultura há 20 anos atrás, porque eu trabalhei numa empresa que tinha um líder muito visionário, que foi um banco, que foi o Banco Real. Verdade. Então, cultura é uma decisão estratégica baseada nos objetivos de negócio. É isso que é cultura. Então, o empresário, ele precisa tomar uma decisão consciente para eu chegar lá no futuro, como é que as pessoas precisam se comportar. E acreditar no time é primordial, porque você quer que a sua empresa funcione e você quer que a sua empresa cresça. Quando você quer que a sua empresa cresça, você tem que, de verdade, abrir mão dessa cadeira e deixar com que a sua equipe faça com que ela funcione. E você vai fazer o estratégico para que a empresa possa crescer. E posso só fazer um complemento? E a confusão que existe na delegação é o seguinte: acha que delegar é assim, então tá bom, Kátia, faz o planejamento do ano e eu não vou mais olhar para isso. Não é isso. Né? Então, essa é uma confusão que existe. Eu delego para quem tem condições de fazer aquele trabalho, mas eu acompanho, eu faço gestão, Sim, eu vejo supervisiona. se o funcionário precisa de alguma coisa, eu dou orientação, né? Sim. Muito importante tudo isso que a gente está falando, mas eu queria agora introduzir uma peça-chave, né? Eu brinco que o RH, né, recursos humanos, o R já está bem fraquinho. A gente hoje poderia falar tecnologia no lugar do recursos, né? Porque tudo está muito otimizado. A gente tem aí grandes softwares que hoje você consegue entender quem é a pessoa que você está contratando, no que ele é muito bom, colocá-lo no lugar certo. Como que funciona para você a tecnologia, Arnaldo? Como que isso, hoje, você traz a tecnologia a seu favor? Bem, hoje já existe um monte de programas, de aplicativos que você usa a seu favor para descobrir talentos e realmente entender qual o dom e qual o perfil daquele colaborador. Hoje a gente já executa dentro da nossa empresa e com algumas perguntas você descobre se aquela pessoa está apta para aquele determinado setor ou não. E é impressionante que a gente já usou essa tecnologia e já aconteceu dentro da nossa empresa que a gestora de RH, a diretora de RH, eu tive uma decisão para mudar de uma pessoa de um setor para outro e ela disse, olha, o programa tal diz que ele não se enquadra naquele determinado ambiente, porque o perfil dele é esse, é A, B e C, e não é C, D e E. Enfim, eu digo, rapaz, mas ele é uma pessoa tão boa, ele é uma pessoa prestativa, é uma pessoa que gosta de gente e tal, e realmente eu tive uma discussão com ela, tentando levar a pessoa para aquele setor. Eu disse, eu vou de encontro à coisa e vou apostar nessa decisão que era um sentimento meu. Sim. A gente está tudo curioso aqui para saber o final. Exatamente. E fui de encontro à técnica, tecnologicamente falando, fui de encontro e realmente errei. Realmente errei porque a pessoa não se adequou àquele setor e eu tive que voltar. E para voltar ao que era, é uma coisa muito complexa, é uma coisa muito complicada, porque você motiva, você transfere, você induz que a pessoa é capaz de fazer aquilo ali e realmente não foi. E aí, para recuperar e trazer essa outra pessoa para aquele outro ambiente. Isso aí é uma coisa... Ou seja, a tecnologia é muito importante para descobrir talentos e dons para cada equipe. Você traz a tecnologia para perto, Carla, dentro do teu trabalho? Sim, a tecnologia
a gente precisa olhar para ela como um aliado. Tá. Né? E tem gente que ainda reluta, então a tecnologia dá para a gente analisar perfil, dá para a gente fazer um monte de atividades rotineiras dentro de uma empresa. Por exemplo, folha de pagamento, tem empresas que já estão terceirizando, então você não precisa ter um funcionário dedicado a uma atividade rotineira que uma tecnologia pode fazer. E exatamente aí que está o ponto de inflexão e diferenciação das organizações que vão performar bem no século XXI. O que pode ser feito pela tecnologia, faça pela tecnologia e utilize as pessoas para fazer aquilo que é relacionado e que é característica do humano. Então, inovar, pensar em novas soluções para o cliente, isso a máquina não vai fazer. Sim, nunca. Mas o ser humano desenvolvido vai. Inclusive, eu digo o seguinte, o empresário, o líder que não entender de pessoas, ele não entende de negócios. O seu maior papel hoje como empresário é fazer a sua equipe uma equipe campeã de alta performance, porque eles é que vão trazer resultado para o seu negócio. É a sua equipe que se relaciona com o cliente, é a sua equipe que traz ideias, é a sua equipe que gera inovação, é a sua equipe que faz as coisas acontecerem. E o perfil das pessoas hoje no século XXI também é diferente. Quando você fala em inovação, não tem como, veio uma palavrinha aqui na minha mente, que fica gritando, que está muito na moda. Sabe, quando eu comecei, há 10 anos atrás, falando para mulheres, né, mentorando mulheres, empresárias, enfim, empreendedorismo feminino estava na moda. Falava a palavra empreendedorismo, punha feminino logo em seguida, era sucesso. Sendo que eu já empreendia há mais de 20 anos, né? E aí, quando você fala em inovação, vem outra coisa que está muito na moda hoje, que é de se falar em diversidade e inclusão. Então, vamos falar, porque esse é um assunto realmente muito sério, né, que está batendo na porta das empresas, a sociedade está clamando por isso, então, algumas empresas, querendo ou não, vão ter que ter algum tipo de política, né, dentro da empresa para incluir e trabalhar com a diversidade. E eu vou continuar contigo, já que você falou em inovação. Como que está isso, Carla? Está de verdade? As pessoas estão preocupadas com a diversidade, com a inclusão? E a diversidade realmente, ela traz para a gente um olhar tão diferente que a empresa acaba inovando, performando e resultando? A última linha, o resultado é melhor? Sim. Quando você olha o resultado, bottom line, as empresas com diversidade, elas entregam resultados melhores. Tem um dado da consultoria McKinsey, agora, recente, que ela fez uma pesquisa entre Brasil, Chile, Argentina, Peru e eu não me lembro mais algum país aqui ao nosso redor. E as empresas que têm mulheres em posições de liderança, que estão tomando decisões junto, né, com o dono da empresa ou com o presidente, elas têm 26% mais chance de ter resultado do que as empresas concorrentes do mesmo setor. Isso quando a gente fala de mulher. E eu tenho uma opinião pessoal, eu trabalho com diversidade há muitos anos. Eu fui executiva de recursos humanos de grandes empresas e lá, 20 anos atrás, eu trabalhei nessa empresa que foi inovadora, que foi o Banco Real, muito à frente do seu tempo. E a gente já trabalhava a diversidade de uma forma muito interessante, porque eu tenho para mim que quando você olha a mulher e o homem, é fácil de você perceber a diversidade. Quando você olha uma pessoa de cor, é fácil perceber a diversidade. E assim todos os grupos. Agora, e a diversidade de ideias? Quando a gente pensa diferente, porque as pessoas às vezes falam em diversidade só pensando nos grupos. Nos grupos. E não é só isso, é pensar nos grupos também, mas é ter pessoas que pensam diferente de mim também dentro da empresa. Então, liberdade de pensamento, né? Conta pra gente, Arnaldo, se existe alguma política dentro da Rota do Mar, porque quando você me diz que as pessoas podem ser quem elas são lá dentro, isso para mim já é diversidade, já é inovação, né? Porque muitas vezes você tem que pôr uma máscara e fingir que você é uma pessoa que você não é. Sim, né? a diversidade ela existe mesmo, sendo até mesmo imposta por lei. Existe já hoje, onde o governo ele impõe
que você tenha tantas pessoas como fazendo parte do seu grupo como menor aprendiz. Existe outra lei que o governo impõe que a gente tenha pessoas com deficiência física. E a gente cumpre essas leis, né? Mas eu diria que, no nosso caso, foi bastante gratificante cumprir essa lei, porque ela jogou ao nosso favor. À medida que a gente atende uma lei e joga um monte de guri aí, com muita vontade, com muita dedicação, com 16, 17 anos, e jogou dentro da equipe, fez total diferença. Tanta diferença que hoje a gente já tem diretoria formada por menores aprendizes. Legal. Isso é muito legal. Muito legal. Hoje, grande parte dos colaboradores são menores aprendizes. Cumprindo essa lei, ou seja, cumprimos a lei, mas o contrário, fomos bastante beneficiados com isso. E tem outras oportunidades, outras coisas também. Como você falou em reter talentos e promover e atrair, as pessoas compreendem as ações da empresa. Quando você coloca negros para trabalhar, a gente vê o caso do Magazine Luiza, que é um grande case de sucesso. Quando você dá oportunidade às mulheres, você desmistifica qualquer tipo de preconceito com a mulher, com o negro, com qualquer outro gênero, né? Eu diria que a gente tem que dar oportunidade e ver que as pessoas respondem de forma positiva para isso. A gente tem feito isso há bastante tempo e a sociedade, elas percebem isso, o público interno percebe isso e, caramba, aqui é um lugar legal. É onde respeita as pessoas, onde valoriza, onde dá oportunidade. Eu quero estar aqui por mais tempo. Ou então, eu quero ir para aquela empresa. Eu quero fazer parte desse projeto. Esse projeto é meu também. É meu de vida. Então, isso faz com que eu possa reter talentos ou possa atrair, dependendo dessa situação. E, enfim, quando você engloba tudo isso e respeita gente, respeita a pessoa, independente do grau, independente da situação, independente da sua religião, independente da sua cor, você está tratando a pessoa como ser humano, e ser humano tem que ser tratado de forma digna, respeitosa. Respeitosa. Né? E, Eu acho que posso contribuir? Sim, sim. A palavra-chave para mim é respeito. Porque a gente precisa respeitar o ser humano que está ali. E a gente falou há pouco, né, sobre a tecnologia. O século XXI, ele precisa, mais do que nunca, que as empresas, que os líderes empresariais, que os empresários promovam esse respeito, que ele respeite a sua equipe, para que a sua equipe possa fazer a relação com o cliente de forma respeitosa. Porque o movimento é de dentro para fora. Exatamente. Se uma empresa só é do lado de fora, aquilo que ela é dentro. Então, se um empresário ele não respeita a sua equipe, como é que a equipe vai respeitar o cliente? Não, é difícil disso acontecer. E aí, Carla, eu vou contar agora, eu vou contar um case meu, né? Quando eu não tinha esse entendimento, eu empreguei uma mulher negra, polidômina, ela não tinha a mão. Eu não percebia, ela ficou trabalhando 3 meses na minha empresa, eu não tinha percebido que ela não tinha mão. De tão ágil que ela era, entrou na limpeza, que a gente chamava dentro da nossa empresa o setor do limpa e brilha. Né? A gente punha na camiseta da galera. Ela era tão boa com as diretoras da escola, eu trabalhava, meu negócio era entretenimento, que eu acabei promovendo ela. Ela falava bem, acabei dando treinamento, promovia para que ela fosse coordenadora do evento de escolar. Tá? Ela se saiu muito bem, mas aconteceu um probleminha. Ela pediu a conta. Sabe por quê? Porque os de fora, outros funcionários, começaram a dizer para ela: você não nasceu para ser coordenadora. Você não nasceu para isso, não. O que você está achando? Então, eu quero deixar uma provocação aqui para vocês. Quando a gente fala, eu estou falando de uma empresa, na minha empresa tinha 106 funcionários, tá? E eu não trabalhei a cultura interna da diversidade. Então, a pergunta que eu quero dizer para vocês é: bastidores deve ser trabalhado? Porque não adianta nada você colocar a pessoa, né,
ali num cargo bacana, dar oportunidade, trazer uma mulher, pôr para decisório, trazer uma pessoa preta para que ela realmente tenha ali um cargo que seja respeitado, né? Um homossexual, uma transgênica, não importa. Mas como que vão estar os outros funcionários? Eles vão estar prontos e preparados para receber? Ou as piadinhas internas vão permanecer e a pessoa sucumbe e vai embora? Eu acho que tem que estar na cultura da empresa. Hoje a gente pode falar em cultura porque grande parte da liderança minha hoje, diria que 70% da liderança é formada por mulheres. Isso é muito legal. Sim. Isso é muito legal. São mulheres dedicadas até o extremo, competentíssimas. E aí existem mulheres de qualquer gênero, enfim, que estão dentro da corporação. E a gente está, de fato, usando isso. E quando você fala em bastidores, se elas se estão achando que sim, que não, poderia ter homens, teria que ter mais homens. Mas eles veem o comportamento, a vontade de crescer da mulher. E eu acho que, por mais que a gente não precise dizer, olha, respeite as mulheres, respeita o negro, respeita quem quer que seja, quando eu estou respeitando, quando o diretor, quando o presidente da empresa está respeitando e tratando com igualdade, as pessoas vão ver e, consequentemente, não tem discussão de bastidores. Logicamente que a gente não vai falar que existe nos corredores esse tipo de coisa, mas eu acho que tem que ser combatido sempre, tem que ser combatido, tem que ser discutido e repreendido até, por que não? Se encontrar conversas desse tipo. Muito boa a palavra, tem que ser combatido e repreendido. Muito bom, Arnaldo. E o Arnaldo falou uma coisa que é exatamente isso que eu discuto com os clientes que eu trabalho hoje, com os empresários. Você precisa ser o exemplo. Não dá para você dizer que você apoia a diversidade se você não respeita a diversidade na prática. Sim. Então, na hora de promover uma mulher, ele não promove. Ou a mulher vai ganhar menos do que o homem. E tem um ponto que eu queria trazer para todas as mulheres, que é o seguinte: as mulheres precisam assumir a sua posição sem deixar de ser mulher. Porque quando alguns anos atrás, eu liderei áreas de diversidade em empresas, já conquistamos bastante reconhecimento nas empresas que eu trabalhei. E uma vez eu li uma tese de uma fonoaudióloga que estava defendendo a tese dela de doutorado na USP, que as mulheres estavam impostando a voz igual ao homem para ser respeitadas. Meu Deus. Porque os modelos de liderança são masculinos. Então, sabe aquela coisa que semelhante atrai semelhante? A mulher se porta como homem, posta a voz como homem, para ela ser respeitada e ter o seu lugar ao sol. Estou falando de 15, 20 anos atrás. E a gente, em alguns lugares, eu vejo que a gente evoluiu, mas, no geral, a gente tem muito ainda a caminhar. Os empresários, você vê que ainda tem mais empresários homens do que mulher. Né? Eu não levanto bandeira nenhuma de feminismo, eu acho que é respeito. A minha bandeira é o respeito. O respeito ao ser humano. Então, a mulher competente, ela tem que ter espaço, sim, na sociedade, na empresa, tem que ter espaço de voz. O negro. Agora, um ponto que é importante na diversidade, não é porque uma pessoa também faz parte de uma minoria que ela vai ficar na vitimização e se apegar a isso que também existe. Sim. Eu preciso fazer a minha parte. Sim. Né? Porque não importa as condições que você tem, onde você nasceu, importa o que você faz com as condições que você tem. Sem dúvida nenhuma. E aí, dentro dessa tua fala, a gente vai voltar ao início, né, falando sobre intraempreendedorismo e motivar equipes, tudo. Treinamentos, né? Como que funciona? Assim, você é a pessoa que vai treinar e o Arnaldo é a pessoa que contrata quem treina. Né? Eu quero o FII aqui, hein? Deixa... Arnaldo, conta pra gente. Dentro
dentro da rotina da tua empresa, né? O quanto você treinar a tua empresa, ter esse tipo de movimento dentro da empresa te ajuda no resultado final. Sim, eu posso começar falando em pessoas desempregadas. Hoje nós temos 14 milhões e 400 mil pessoas desempregadas no país. São números elevadíssimos e nos entristece nisso. Mas eu vou para outro caso, outro número que diverge dessa informação. Eu não conheço uma empresa que não precise de uma pessoa para trabalhar. Boa. Verdade, Boa. Arnaldo. São números que eles divergem dessa situação. Ou seja, todo mundo que eu falo, todos os meus colegas que falam, eu estou precisando de alguém que seja capacitado nisso aqui ou naquilo. São informações. Quando você fala em treinar, aí se eu preciso e não tem no mercado, eu tenho que treinar. E treinar é caro. É caro para você treinar. Você não pode ficar com uma pessoa sem treinamento. É um investimento e, logicamente, que não é barato. Mas também é muito mais caro você deixar o colaborador sem treinamento. Aí é que se torna muito mais caro. Tem até uma piada nesse sentido, que um diretor financeiro falou para o presidente de uma empresa: a gente vai investir em treinamento e se a pessoa vai embora? E aí o presidente fala assim: e se ele fica? Né? E se ele fica? E não investir? Né? Como que funciona? Como está esse teu mercado? Conta pra gente, Carla. Olha, eu tenho o mercado está bom, as empresas, os líderes, né, com um nível de consciência maior, que já entenderam que para ter resultado, que para crescer, você precisa transformar o centro de custo, que são pessoas, que é o custo mais alto de uma empresa. Pelo menos 98% das empresas em centro de lucro. Então, eu falo que é isso que eu faço. Transformar centro de custo em centro de lucro. Tem bastante oportunidade, mas o que eu tenho insistido cada vez mais com os empresários é que eles também assumam o papel de treinar a sua equipe. Não precisa ficar o tempo todo contratando treinamento fora. Você precisa de um híbrido. Então, você, líder, ensina a sua equipe, tem várias formas de fazer. Vou até dar um exemplo aqui. Você pode pegar um livro. Então, por exemplo, você quer trabalhar a inovação na sua empresa. Escolhe um livro e pede para todo mundo ler um capítulo a cada 15 dias, um capítulo para todo mundo, e aí vocês, na reunião de equipe, senta e troca ideia. Olha isso. Fazer reflexão sobre o que achou. Reflexão sobre aquilo que achou, um artigo, um vídeo. E então, tem muitas formas de treinar. E aqui, eu quero trazer um tema que o Arnaldo falou, né? Que falta gente boa, que todo mundo precisa. O Êxito tem uma plataforma hoje com mais de 600 cursos. Sim. Com 14 milhões de desempregados, a gente tinha que estar com essa plataforma entupida. Sim. Mas falta também atitude. Então, as pessoas, muita gente não vai atrás. É gratuito. Tem curso aqui no Êxito de todos os tipos que você imaginar. E tem excelentes treinamentos, hein? De excelentes pessoas. Sim, tem de do todas as áreas. Meu Deus, vai lá e assiste o treinamento de Edniz, são treinamentos sensacionais. Então, um ponto que a gente tem sim uma questão social no Brasil, né? Aliás, o Instituto tem esse propósito, nós estamos aqui por isso, porque a gente acredita num país melhor pela educação, mas o outro também tem que fazer um movimento. Então, nós temos uma plataforma gratuita, mas as pessoas têm que vir até a plataforma. Sim. Né? Tem que fazer a sua inscrição, tem que fazer o curso. Então, tem gente que deseja também que as coisas caiam do céu. Sim. E não é assim que funciona. Eu preciso. O Janguier fala uma frase que eu adoro, ele fala o seguinte: sonho sem ação é mera alucinação. É isso. Então, tem que fazer a sua parte, tem que estudar, tem que aprender. O tempo
todo. E desmistificar que oportunidades caem no colo. Oportunidades foram feitas para serem buscadas. O que você precisa melhorar na sua vida. Onde você quer estar daqui 1 ano, daqui 12 meses, onde você quer estar daqui 6 meses. Faz a sua listinha e vai em busca da sua oportunidade. Não espere que ela caia do céu. E isso que a Carla falou faz muito sentido. Aqui a gente tem uma base de treinamentos sensacionais que pode te ajudar a ser e estar uma pessoa melhor para conseguir uma oportunidade mais bacana aí no mercado, que, como o Arnaldo diz, tem empresa que está precisando. Então, tem emprego, a gente só precisa de gente comprometida, né, Arnaldo? E tem empresa precisando. E se não tiver posição numa empresa, monta o seu negócio, faz alguma coisa. Porque tem muita oportunidade para quem quer fazer parado, ainda mais reclamando. Diga, Arnaldo. Sim. Como o Carla falou muito bem, eu diria que as oportunidades existem vagas, é só aproveitar, não é fácil você estudar e trabalhar e ter família e ter que ter lazer e tudo, não é fácil, não estou dizendo aqui que é fácil, mas você tem a oportunidade. Hoje, eu posso falar eu trabalho desde os 15 anos de idade, estou com 55 anos, mas tem 40 anos de estrada e eu nunca vi a quantidade de informação e de acesso é muito grande no momento. A gente tem acessos maravilhosos, como o Instituto Êxito está promovendo agora, mas tem muita coisa gratuita e fácil acesso. Conhecimento virou commodity, gente. Exatamente. Né? E as pessoas só precisam buscar e mergulhar nesses cursos e ser um profissional. Eu vou dar um exemplo da minha vida pessoal nesse sentido, né? Quando eu lancei o meu primeiro livro, estou no 3º agora, é o Vá à Luta, que eu acabei de lançar. Escritora nata, viu, gente? Escritora nata. Prefácio do Geraldo Rufino, querido amigo nosso lindo. E do Beijo, Herbert Steinberg também, os 2 prefácios. Quando eu cheguei quando eu fui lançar o meu primeiro livro, Dono da História, eu fui em algumas mídias, até você mesma me entrevistou, acho que foi o primeiro contato. Foi mesmo, tempo, hein, amiga? Foi, no meu programa de televisão, agora que sou no seu programa de TV, e fui em algumas. E aí, eu sou de São José dos Campos, e algumas pessoas lá falavam para minha mãe assim, nossa, como é que ela teve sorte quando ela foi para São Paulo, né? E eu dava risada, falava, deixa eu parar de trabalhar 12, 13, 14 horas por dia, deixa eu parar de ler, de estudar, se a sorte vai pagar meus boletos. Né? Meu primeiro emprego em São Paulo foi como babá, aos 19 anos. É isso. E tudo que eu fazia era estudar nas minhas horas vagas, e todo o dinheiro que eu guardava, que eu tinha, que sobrava ali aquele dinheirinho, era para comprar um livro. E para estudar. Então, nada vem fácil. Não vem né? fácil. Não tem sorte, né? E continuamos aqui, né? Ontem trabalhei até 8 horas da noite. Sim. Muito bom. Eu ia te pedir para falar um final, mas já falou. Estamos terminando aqui, Arnaldo. Sim. Fala para a gente, dá aí o teu pitaco final para quem está nos assistindo. Bem, foi um prazer grande. A gente falou em estar com mulheres. Para mim foi um grande prazer, mulheres maravilhosas, inteligentíssimas, né? E eu agradeço muito a vocês por fazer parte. Mas também tem uma frase, um poema de outra grande mulher, que é a Cora Coralina, né? Adoro. Maravilhoso o poema dela, o início só, que fala, como a gente estava falando em tocar no coração das pessoas. Sim. E ela fala, no início ela fala, não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada faz sentido se não tocarmos no coração das pessoas. E aí vai. Eu acho que o sentido da vida é esse, é tocar no coração das pessoas, fazer diferença na vida das pessoas, transformar as pessoas, que ela entre numa empresa de uma forma e ela possa sair de outra forma e crescendo como ser humano. Muito bom, gente. Eu amei estar com vocês. Amei estar com vocês. Quero agradecer todo mundo que faz parte do Instituto Êxito, né? Vocês não têm noção, os bastidores, quanta gente trabalhando para entregar para vocês este congresso que está sensacional, né? O maior do Brasil, falando em inovação e marketing. Eu quero deixar o meu último recadinho. Não importa se você é empresário, empreendedor, se você é intraempreendedor, se você trabalha no segmento de serviços, produtos, enfim. Tem uma coisa que a gente precisa fazer
E é só isso que vai entregar o resultado positivo. Conexão humana. Respeite as pessoas que estão ao seu lado, respeite o seu cliente, respeite a sua empresa, respeite o seu jeito de ser, e com certeza não tem como dar errado se a gente fizer até dar certo. Janguier Diniz, gratidão sempre pela oportunidade de fazer parte desse ecossistema que é o Instituto Êxito. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada. Um beijo, Muito gente. bom. Tchau. Até o ano que vem. Até o ano que vem. Você é o seu principal empreendimento. E foi uma coisa impactante para mim, que às vezes a gente pensa empreendimento é faturamento, ganhar mais, milhões, e esquece de olhar para dentro de si mesmo e ver que aí está o ponto principal de empreender, né? Nós precisamos primeiro governar aqui dentro da gente para podermos governar fora. Muita gente me pergunta como é que cresce o negócio, como é que se desenvolve, como é que consegue colocar ferramentas e técnicas para fazer os negócios funcionarem. E eu sempre respondo, ferramenta e técnica é parte de você fazer o seu crescimento. O que você precisa é se relacionar com pessoas competentes para te ajudar a te levar para o próximo nível. Satisfação enorme, quero inicialmente cumprimentar aqui esse time de mentores, todos sócios do Instituto Êxito de Empreendedorismo. E um abraço especial para todos vocês abstinados. Quando nós tivemos a ideia de criar esta mentoria, eu não imaginava o quão importante ela pudesse ser para o Instituto Êxito e para transformar a vida dos empresários como vocês. A nossa conexão ela é diretamente com as pessoas. Então a gente não só transforma os negócios dos mentorandos, a gente transforma a vida deles. Mas aqui, além das pessoas poderem escutar mais sobre esse conteúdo, elas têm a chance de perguntar, de tirar dúvidas. E quando você está num grupo, principalmente num grupo de empreendedores, as dúvidas ficam ainda mais maduras. Então você tem a chance de aprender com a dúvida do outro. Para mim, a principal base do mentoring e que isso realmente tem transformado a vida das pessoas é essa oportunidade desse conhecimento mútuo entre mentor e mentorando. A oportunidade que está sendo entregue aqui, ela é algo que muda o jogo e toda a perspectiva de um negócio. Mas eu acho que a base disso é essa constelação de mentores que a gente tem, né? Então esse conjunto de pessoas maravilhosas levando conteúdo produtivo para os mentorandos faz com que eles tenham uma vida verdadeiramente diferente. Porque eu acho que a pessoa, para escolher um mentor, ela tem que escolher pessoas que fizeram e realizaram de verdade. Porque o mentor ele tem um nível de influência até mesmo no subconsciente de cada mentorado. Esses dias que a gente passou aqui tendo acesso no café da manhã, sentar com o mentor, compartilhar uma ideia e ele dizer para mim, olha, faz assim, vai por aqui, se você falar assim, vai dar certo, e eu já aplico, já vejo o resultado na hora
isso para o meu negócio, para o meu propósito, teve um retorno muito especial. E, assim, é uma coisa que eu não encontraria em nenhum outro lugar. Tanto o acesso como a visão de um empresário experiente sobre a minha ideia e o meu sonho. A somatória dos conhecimentos, de toda ementa, de toda estrutura, da experiência imersiva, com certeza aqui pode gerar 10 vezes mais de lucro, de resultados em qualquer negócio, em qualquer segmento. E que é indispensável para todo mundo que tem uma empresa, para todo mundo que quer levar o seu negócio para níveis ainda maiores, né? Eu, particularmente, vou sair com 3 negócios daqui. Então, esses 3 negócios, um deles com certeza já vai trazer mais do que o retorno do que eu investi. Então, existe um preço, of course, tudo tem um preço, né? Agora, o preço está aí, é esse. Agora, e o valor? O valor é quase que imensurável. Existe um preço, mas existe o valor. O valor é muito maior do que o preço que foi investido. A minha empresa tomou outra proporção, eu vim para poder organizar ela, hoje eu já estou interessado em outros negócios. Ou seja, o valor que veio agregado aqui ao network, a toda a experiência, a ganhar a experiência de empresários que estão há 20 anos na minha frente, me fez pegar um elevador para um nível que talvez eu nem chegasse. O fato de estar perto da natureza, estar num lugar paradisíaco como esse, com certeza ajuda a gente ter uma entrega melhor nossa e dos mentores conosco, né? E se conectar ao paraíso não só como uma foto, e sim com presença real, sentir esse ar diferente. Porque vir para cá e é fuga, é férias, e não se conectar ao natural, também você está deixando escapar alguma coisa. Mas isso aqui é muito mais propício do que você estar fechado num quarto, né? Se eu tivesse que dar um conselho para todas as pessoas é que não pensem no dinheiro, nada é fácil, você vai ter ali as suas objeções para poder pagar aquilo, mas o que você vai aprender não tem preço. O mentoring é uma excelente oportunidade de vocês conectar mentes que construíram grandes negócios em várias áreas completamente diferentes. Isso é algo que você não encontra em nenhum outro lugar do mundo que não seja aqui. Eu acho que muda a sua vida e o seu negócio. E com certeza eu acredito que conhecimento, vivência, experiência e network num lugar paradisíaco, fantástico, vai levar as pessoas que estão aqui para o próximo nível.